Eu vou começar essa live de hoje fazendo uma pergunta para vocês. E a pergunta é: se hoje vocês fossem contratar uma consultora de imagem, qual dessas você contrataria olhando para a imagem delas? Qual dessas consultoras? Então, tem a primeira que está com a mini saia, nós vamos chamar ela de número 1. Tem a segunda, que está com uma calça em alfaiataria e uma camisa branca. E tem a terceira, que está com uma saia preta, não sei se está dando para vocês verem, uma saia de couro preta, um top e a blusa mais aberta. Mostrando aí um pouco daqui do busto, do top, do seio. Qual dessas consultoras vocês contratariam para fazer a consultoria de imagem de vocês, para ajudar vocês a fazerem as melhores compras? Me conta aí. Número 2, a Luciana Paz falou que é número 2, a Adriana, a Ana Flávia, a Sofia, vou de cinto, Gi, Ana Paula, todo mundo contrataria número 2, vocês vão deixar a número 1 e a número 3 desempregada, é isso. Não funciona. Então, vamos lá. Então, peraí. Então, vocês contratariam a número 2. E se elas tivessem essa carinha aí, ó. A número 1 tivesse essa carinha, a número 2 tivesse essa carinha. Estão conseguindo ver esse rostinho aí? Vocês conhecem esse rostinho aí que vocês estão vendo? Com a roupa que elas estão usando, qual delas você contrataria? Ainda é a número 2? Me contem aí. Vamos, gente, me conta aí. Bom, a 2 ainda, né? Mesmo estando todas com a mesma carinha. Mesmo sendo todas a mesma pessoa. Vocês concordam comigo? Que a número 2 está com a roupa, uma imagem mais adequada para fazer esse serviço, né, de consultoria de imagem ou de qualquer outra coisa. Pensa só se fosse uma advogada ou se fosse uma professora, enfim. Então, vamos lá. Essa brincadeira aí que eu estou fazendo, mostrando para vocês a diferença entre uma imagem e outra. As 3 pessoas são, no caso, a mesma, né? A gente está falando aí da Victoria Beckham. As 3 imagens pertencem a uma única pessoa, mas olha como que cada imagem transmite algo diferente, dependendo da forma como ela se apresenta, dependendo da forma como ela está vestida. Vocês conseguem perceber isso claramente, né? Todas aqui voltaram na número 2. Por quê? Porque, obviamente, é a imagem mais adequada para a situação na qual eu falei com vocês, que é a situação de estar com vocês para fazer uma consultoria ou contratar para fazer uma consultoria. Então, o que eu queria mostrar para vocês com relação a isso? Que a gente precisa entender que a nossa imagem transmite mensagens, né? Mesmo em situações diferentes, a gente precisa entender qual imagem e qual mensagem que eu quero transmitir com a minha imagem. E isso é muito importante, gente. A gente não pode deixar de pensar que a gente tem o poder da nossa imagem e que a gente pode, sim, trazer o melhor dentro da nossa imagem, o melhor que a gente quer transmitir, o melhor que a gente quer falar sobre nós. Então, o que eu queria que hoje vocês fixassem aí na cabecinha de vocês é que sim, a nossa imagem tem um poder enorme e que esse poder depende da gente, tá? O que eu vou transmitir depende de mim, do que eu quero transmitir. E isso é muito importante. Agora, deixa eu contar para vocês. Prestem só atenção, o poder da imagem pessoal.
ter conhecimento para saber que a mensagem que estamos transmitindo aos outros e a certeza de que essa mensagem reflete o que somos, nossa personalidade e o mais importante, o que realmente queremos mostrar aos outros. Então, essa é a importância da nossa imagem. Eu queria muito que vocês focassem nisso. Eu queria muito que vocês entendessem isso, sabe? Quando eu venho aqui falar sobre compras inteligentes, quando eu venho aqui falar sobre vocês fazerem as melhores compras, é porque eu estou pensando mais pra frente. Eu estou pensando que com as roupas certas, com o armário que de fato te represente, você vai conseguir de fato trazer a imagem que você deseja, né? Antigamente, gente, a gente via isso às vezes até como uma futilidade. Hoje a gente vê o quanto que isso é importante. E muitas coisas a gente vai começando a entender. Antes de ser visto, antes de ser ouvido, desculpa, a gente é visto. Então, nesse primeiro momento, a gente consegue fazer uma série de correlações sobre aquela pessoa de acordo com a imagem que a gente vê dela. A gente consegue, com aquela imagem, a gente consegue dizer sobre a escolaridade dessa pessoa, dependendo da forma como ela está, se ela está com um terno, se ela está, né, com uma alfaiataria, com uma camisa, a gente já consegue pensar, nossa, essa daí é uma advogada, essa daí é uma arquiteta, essa é uma nutricionista, esse é um juiz, enfim, a gente consegue criar na nossa cabeça essas pequenas histórias, esses pequenos símbolos sobre essa pessoa. A gente consegue dizer sobre o estado civil dela, porque a gente já olha para os dedos e consegue ver se ela usa aliança, se a aliança está na mão direita, se a aliança está na mão esquerda. A gente consegue dizer se essa pessoa é mãe ou se não é, porque muitas das vezes existem mães que usam aqueles colarzinhos com os filhos, né? Meio que querendo dizer quantos filhos tem, se é menino, se é menina. Então, tudo isso a gente traz na nossa imagem. Então, olha como é que ela é poderosa. A gente consegue dizer sobre religião, dependendo da roupa que a pessoa estiver, a gente consegue identificar isso. A gente consegue identificar até, assim, partidos políticos. Se a pessoa em determinada situação está de vermelho, está de verde e amarelo, enfim. A gente consegue fazer essa identificação única e exclusivamente pela imagem, antes de ouvir a pessoa dizer qualquer outra coisa, tá? Então, pensem muito sobre isso, entendam sobre isso e comecem a refletir qual imagem que você deseja transmitir. E se aqui você está transmitindo, tem a ver com o que você deseja, tá? Que isso é muito importante. E por que eu falo muito sobre essa história das compras? Porque eu percebia nas minhas clientes e percebo diariamente nas minhas clientes que elas não conseguem transmitir aquilo que elas de fato desejam porque o guarda-roupa não condiz com o que ela deseja transmitir. Você consegue entender onde que está o cerne da questão? Tem uma série de fatores que estão envolvidos, mas que tudo vai finalizar ali em quais roupas temos ali naquele armário para poder trazer a imagem que a gente deseja. Então, se a gente não souber fazer as melhores compras, a gente não vai conseguir transmitir aquilo que a gente deseja. E não adianta, gente, eu vir e falar com vocês, trazer uma receita de bolo. Tenha isso, aquilo outro. Não. A gente precisa entender melhor qual camisa que a gente vai ter. A gente precisa entender melhor qual calça de alfaiataria. E é sobre isso que eu falo muito com vocês quando eu venho falar sobre compras inteligentes. Não é só falar assim, tenha uma camisa branca no seu armário. Não, não é qualquer camisa branca. Ontem nos stories, quem teve a oportunidade de assistir, eu mostrei um guarda-roupa que a minha cliente vem montando com as dicas que eu venho trazendo sobre compras inteligentes. E foi muito gostoso ver a satisfação dela sendo representada ali, sabe? A forma como a gente ia vestindo e montando aqueles looks, e ela ia falando, Miriam, eu nunca me senti tão bem dentro das minhas roupas. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês a partir desse momento, tá? Vou mostrar um outro slide
que fala sobre os elementos da imagem visual. Quais são esses elementos? As roupas e os acessórios, o cuidado pessoal, higiene, cuidado com cabelo, pele, unha, maquiagem, linguagem corporal, o tipo físico, a coloração pessoal, a postura, o contato visual, as expressões pessoais, gestuais, o comportamento. Nisso tudo, a gente vai montando aquela pessoa. Vocês já perceberam que às vezes a pessoa, quando você olha para a imagem dela, você consegue... como é que a gente fala? Você consegue decifrar assim, nossa, aquela pessoa, ela parece ser muito séria, ela parece ser uma pessoa mais sistemática, mais rígida. E aí depois que você pode vir a conhecê-la e continuar ou não com essa impressão. Mas o gestual conta. Se a pessoa, você já chega, ela já é sorridente, ela já fala um pouco mais leve, mais gostoso de ouvir, ou se ela já tem uma voz mais imponente, isso tudo conta quando a gente vai montar uma imagem de alguém, tá? Mas os primeiros elementos que eu coloquei lá em cima, roupas e acessórios, isso vai determinar, de certa forma, quem você é, junto a outros fatores, tá? E aí as necessidades que nossas roupas vão satisfazer. As necessidades físicas, né? As roupas, elas vieram aí pra nossa vida por conta da proteção, né? De nos cobrir, de nos aquecer, de trazer segurança, enfim. As necessidades psicológicas, né? É um conforto também. Quando a gente se olha e se sente bonita com a roupa, a gente fica com autoestima nas alturas e etc. As necessidades sociais, que é a aceitação, atribuições, integração e o pudor. Então, existem as tribos, né? Então, determinadas tribos usam certos tipos de roupa, outras tribos usam outros tipos. Quando a gente pensa assim, no mundo, vou colocar aqui no mundo do direito, da advocacia, a grande maioria estão todos de terno, com alfaiataria. Então, aquilo ali é uma necessidade social, tá? E eu não tô conseguindo ler aqui as necessidades estéticas, valorização da aparência, os adornos, expressões artísticas. Então, quando a gente fala sobre estética, a gente tá falando aí sobre usar as roupas para nos deixar também mais bonitas, tá? Vou colocar aqui um slide que vai mostrar uma coisa muito peculiar. Esse slide aqui, olha só essa foto. E olha só essa foto. Eu queria falar com vocês uma coisa muito interessante. Qual dessas duas... Peraí. Ai, Jesus. Qual dessas duas fotos... Se você olhar assim, se vocês vissem essas duas fotos, qual dessas duas pessoas vocês acham que é diretora de algum cargo, de algum órgão público? Vocês conseguem perceber a diferença? Ou se você fosse dar uma entrevista, qual das duas situações você iria vestir? Essa daqui ou... Até pegar uma outra foto aqui. Se eu acho. Aí, ó, a de preto. Já estão respondendo, né? Ou essa daqui. A de preto, né, gente? Então deixa eu contar pra vocês quem é essa pessoa aqui. Vou usar a foto dela, porque ela foi assunto durante um certo tempo e não foi assunto pelo que ela falou. Ela foi assunto pela forma como ela está vestida. Essa pessoa, ela foi dar uma entrevista no Bom Dia Brasil, se eu não me engano, jornal, para falar sobre consórcios. Ela é diretora do Procon.
em um dos estados ali do sul do país, não vou me recordar ao certo, e ela foi com essa roupa fazer essa entrevista, dar essa entrevista. O jornal era super cedo, né? 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, não sei ao certo. E assim ela chegou para dar essa entrevista e assim ela deu a entrevista. O que acontece? A entrevista dela foi, de todas as formas, desvalidada. Não sei nem se existe essa palavra. Por quê? Ninguém conseguiu prestar atenção no que ela tinha para dizer. Simplesmente a imagem dela era tão chocante, chamava tanta atenção, que ninguém levou em consideração o que ela tinha para dizer. O que se falava pós-entrevista era única e exclusivamente da forma como ela estava vestida. E aí, gente, é o que eu falo com vocês. A nossa imagem tem que ser coerente. Antes da gente ser ouvido, nós somos vistos. Ela explica, vou trazer a explicação para vocês dela. Olha a explicação dela. Eu estranhei essa repercussão toda porque eu sempre me visto assim. Mas enfim, talvez esse dia eu tivesse um pouco fora da linha. Eu fui dar uma entrevista e era um tema complexo sobre consórcio. Então, eu acordei de madrugada, estudei, me preparei bem e fui lá dar a entrevista. Depois que eu fui embora, o comentário era sobre a minha roupa, que foi o que bombou nas redes sociais. Gente, olha só. Eu vou até parar de compartilhar e ficar só aqui eu. Ela passou a noite estudando o conteúdo que ela tinha para dar. Porém, ninguém quis saber do conteúdo, porque a imagem dela tinha tanto ruído, era tão gritante, que ela falou muito mais alto do que o conteúdo que ela tinha para dizer. De que adiantou ela passar a noite toda, a madrugada, estudando esse conteúdo, se ele não foi nem ouvido? Porque os comentários em todos os sites, em todos os jornais, era sobre a imagem dela. Então, eu trouxe esse caso que é extremo, que é real, para que a gente comece a se atentar a isso. Quantas vezes a gente não vai num profissional, um médico, um advogado e etc., que a gente coloca o pé para trás, única e exclusivamente por olhar e a imagem não ser condizente com a profissão, com o cargo que ele exerce, com quem ele é. Então, eu queria muito que vocês sempre lembrassem dessa historinha que eu tô contando aqui para vocês, que é real, que aconteceu. E olha aqui o que saiu nos sites. Ai, ficou muito grande, não rolou. Mas fala assim, diretora do Procon chama atenção pelo figurino pijama. Era só isso que se falava. Ninguém sabe o que de fato ela veio trazer de informação. Ninguém sabe o poder e a quantidade de conhecimento que ela tinha, porque a imagem dela prejudicou tudo isso. Então, a partir desse momento, vamos começar a cuidar da nossa imagem. Não só pelo outro, mas pela gente também, né? Então, nos 10 primeiros segundos que a gente vê uma pessoa, a gente começa a traçar um perfil sobre ela. Foi aquilo que eu comecei a falar na live. A gente começa a entender, a gente começa a traçar um perfil sobre escolaridade, situação financeira, sobre personalidade, estado civil e o nível de sucesso. Dependendo do relógio que ela usa, dependendo da roupa que ela está usando, da forma como ela se apresenta, a gente pode criar uma imagem sobre essa pessoa, tá? E a partir daí que a gente vai abrir os nossos ouvidos para ouvir o que ela tem para nos apresentar, tá? E aí essa avaliação, ela pode ser positiva ou negativa, de acordo com o que você traz na sua imagem. Então, esse poder tá nas suas mãos, tá? Bom, e aí eu queria trazer aqui para vocês refletirem.
Você já se perguntou o que as pessoas veem quando elas olham para você? Quando a gente passa uma imagem desconexa, não coerente ou então desleixada, a gente está fechando as portas para nós mesmos. Sabe por quê? Porque quem determina o que os outros devem pensar de mim sou eu mesma. Então, quem determina o que os outros devem pensar de você é você mesma. Então, quando você olha no espelho e não sente que está coerente, é porque você não fez o seu papel de cuidar da sua imagem. E aí, com toda essa história, o que eu quero mostrar para vocês? Que sim, a gente tem que se preocupar com isso, que isso não é balela, que isso não é futilidade, que sim, isso faz muita diferença na forma como a gente se expressa com o resto do mundo, porque quando a gente se olha no espelho e se sente bonita, se sente bem vestida, a nossa autoestima vai lá nas alturas. Isso traz, além da autoestima, traz autoconfiança. Isso te faz se sentir mais preparada para o que você tem a dizer e a mostrar, tá? E aí, como que a gente vai conseguir conquistar essa imagem que a gente deseja? Um dos fatores importantíssimos é tendo um guarda-roupa que te represente. Por isso que eu bato tanto na tecla. Por isso que muitas das vezes que eu entrava no guarda-roupa das minhas clientes e que eu entro no guarda-roupa delas, eu percebo que a incoerência entre o que elas querem ser e o que elas de fato se mostram está ali nas compras erradas, tá? Por isso que eu bato tanto nessa tecla, gente. Por isso que eu acho tão importante a gente aprender a comprar. Outro dia eu falei com vocês, a gente não foi ensinado a comprar. A gente vai na tentativa e erro. E a cada vez que a gente erra, a gente está jogando dinheiro fora, né? Se a cada 10 roupas que você compra, 7, 6, 8 não são... Quando você chega em casa, você não sabe se gostou tanto. Se você usa uma vez e ela tá parada no seu armário. Se você usa ela sempre da mesma forma. Se você sente que não tá tão bonito igual ela tava lá na loja. Se o caimento dela tá desconexo com seu corpo, com seu tipo de corpo, com seu estilo. Se você viu ela lá na blogueira e depois você viu que ela não funciona nada no seu dia a dia, você tá fazendo compras erradas e você tá jogando dinheiro fora. E eu falo com vocês, dinheiro não leva desaforo pra casa. Ele foi, já era. Então, quando eu venho aqui falar sobre compras inteligentes, eu quero trazer para vocês essa... esqueci a palavra, meu Deus do céu. Eu quero trazer para vocês esse valor, sabe? Eu quero trazer para vocês essa viradinha de chave, de entender que sim, se eu aprender a comprar melhor, eu vou ter peças melhores, que me representam muito mais, eu vou estar muito mais satisfeita com o meu armário e, consequentemente, eu vou jogar muito menos dinheiro fora. Ou, digo mais, eu não vou jogar dinheiro fora. Eu vou fazer as melhores compras. E quando você estiver conectado com o seu armário, você vai entender que não é qualquer coisa que entra ali. Você vai entender que você vai parar de gastar com bobagem. Você vai parar de se render às promoções que aparecem aí à torta e direito, que você fala, eu tenho que aproveitar o que eu tenho que aproveitar, não. Você vai comprar o que é certo, para ter no armário o que é certo e o que faz sentido para você, tá? Hoje a live era para ser isso, gente, rapidinha, para vocês observarem como que tem sido a imagem de vocês, aí, como que as pessoas têm visto vocês. E para dizer que sim, parece clichê, mas uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? E é isso. Eu vou voltar lá nas imagens, que muita gente entrou depois, eu vou voltar naquelas primeiras imagens e perguntar de novo qual dessas 3 vocês contratariam para ser a consultora de imagem de vocês. Eu comecei a live assim, e aí muitas responderam a 2
E aí o que eu fui mostrar depois é que elas são a mesma pessoa, mas que a imagem de cada uma delas faz total diferença. Então, comecem a perceber também no dia a dia de vocês como que a imagem de vocês faz muita diferença, tá? Olha só. E aí, gente, se essa imagem fosse assim, ó, com essa carinha aí, vocês conhecem essa carinha? Vocês contratam a 2, viu? Que vocês não vão me ver vestida nem como a 1, nem como a 3.